Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Assim Diz a Palavra. Eu me chamo Letícia e hoje estou trazendo o esboço sobre Abigail, uma mulher muito sábia e humilde. E o texto base se encontra em 1 Samuel, no capítulo 25. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, para que você não perca nenhum conteúdo que é postado aqui para edificar a sua vida espiritual. Então vamos ao texto base que diz assim: E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail. E era mulher de bom entendimento e formosa. Porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Caleb. Então, para nós contextualizarmos, nós precisamos entender o que estava por trás desse contexto. Então, a história de Abigail é marcada sob um contexto de conflito entre Nabal e Davi. Nabal, ele era esposo de Abigail. Ele era totalmente o contrário de sua esposa, porque a Bíblia nos diz que ele era um homem insensato e maligno em suas obras. O início do conflito se dá quando Davi estava fugindo de Saul, ele e 400 homens. Nesse meio tempo de fuga, aqueles homens se encontravam com fome, e ali Davi manda um de seus homens para pedir alimento para Nabal. E Nabal, ele não somente recusa, mas ele dá uma dura resposta para os homens de Davi. E naquele momento, Davi fica muito furioso devido à resposta de Nabal, porque anteriormente Davi já tinha ajudado a guardar as coisas de Nabal no deserto. Quando havia ovelhas de Nabal no deserto e os homens de Davi estavam ali, eles auxiliaram para que ninguém tocasse nas coisas de Nabal. E nesse momento, Nabal, ele responde Davi de uma forma muito rude e ainda ironiza a Davi. E aquilo desperta a ira dele e ele decide, com os seus 400 homens, entrar na casa de Nabal e matar a todos. Só que nós vamos ver que quando uma mulher ela é sábia, quando uma mulher ela tem prudência e a direção de Deus em sua vida, ela age com sabedoria e a sua casa obtém livramento. Então vamos à primeira lição, a importância do testemunho. Em 1 Samuel, no capítulo 25, no versículo 14, diz assim: Porém, um dentre os moços o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: Eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo, porém eles os destratou. Então, o próprio servo de Abigail de Nabal viu a maldade que Nabal fez aos servos de Davi. E o que eu aprendo aqui é que quando um homem e uma mulher de Deus alcançam um bom testemunho de servo de Deus, as pessoas sabem até onde ir. Porque esse servo sabia que ele deveria procurar Abigail, porque esta era uma mulher sábia e ela saberia o que fazer, diferentemente do seu marido. Então aqui nós vemos a importância de nós termos um testemunho como homens e mulheres de Deus. Perceba que o servo ele sabia que Abigail era diferente de Nabal. Então ele vai até Abigail porque ele sabia que a resposta que Abigail daria seria diferente da de Nabal. Como eu já comentei, Davi e seus homens sempre ajudaram a proteger as ovelhas de Nabal no deserto. E aqui nós vemos a ingratidão desse homem, porque ele não soube reconhecer a bondade e o bem que Davi e os seus homens tinham feito. E ali Nabal destrata aqueles homens e nega o pedido deles de conceder alimento. A Bíblia nos diz que Nabal era um homem muito rico, só que ele era um homem tolo. E aqui nós podemos aprender que havia dois posicionamentos diferentes. O de Nabal, que respondeu de uma forma totalmente errada, de uma forma tola, e Abigail, ela agiu com prudência e sabedoria. E aqui o Senhor me fez lembrar daquele versículo que se encontra em Malaquias, no capítulo 3, versículo 18, que diz assim: Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve.
Aqui nós podemos ver dois posicionamentos diferentes, que o próprio livro de Malaquias diz: aquele que serve a Deus, ele demonstra através de suas palavras, de suas ações, e alcança um testemunho bom diante dos homens. E aquele que não serve a Deus, nós podemos também ver através de suas palavras, de seus atos, que também alcança um testemunho, mas um testemunho mau diante dos homens. Então, os vizinhos de Nabal, as pessoas do seu convívio, sabiam que ele era um mau homem. Só que também eles viam que a sua esposa era uma boa e sábia mulher. Então aqui nós percebemos a importância do nosso testemunho público. Nós precisamos nos comportar como servos verdadeiros do Senhor nosso Deus. E a segunda lição é que Abigail ela agiu com sabedoria em meio à insensatez de Nabal. No versículo 18 diz assim: então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho e 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostado e 100 cachos de passas e 200 passas de figos passados e o pôs sobre os jumentos. Então Nabal agiu com insensatez e negou aquele pedido, só que Abigail teve sabedoria e ela atendeu o pedido de Davi. E ali ela prepara todas aquelas coisas para que a ira de Davi... Então, Abigail ela soube agir no momento certo. Nós precisamos entender que ela não espera o pior acontecer, porque aqueles homens estavam prontos para destruir tudo que Nabal tinha, para destruir a sua casa. Então ela não procrastina, ela não deixa para depois, mas ela fala para o servo preparar todos aqueles alimentos e ir ao encontro de Davi. Então aqui nós vemos que ela agiu. Ela não somente ficou parada, esperando a tragédia acontecer, e ela teve um posicionamento, porque aquela situação exigia uma resposta imediata. E assim aconteceu. Ela agiu com sabedoria, soube agir no momento certo e livrou a sua casa de ser destruída. E a terceira lição é que ela intercedeu diante de Davi. Porque como Davi havia tido aquela resposta má diante de Nabal, eles foram para destruir a casa de Nabal. Só que a própria Abigail vai ao encontro de Davi. Ela manda que os servos levem aqueles alimentos e assim ela já vai atrás, se humilhando, para pedir que ele tivesse misericórdia. Então ela demonstra humildade ao se aproximar de Davi, assumindo a responsabilidade pelos erros de Nabal. O versículo 24 diz: e lançou-se a seus pés e disse: ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Então ela se lança aos pés de Davi e pede para que ele ouça ela. Então aqui nós vemos um posicionamento de humildade. Assim a ira de Davi ela foi apaziguada e através de sua intercessão impediu o derramamento de sangue. Então nós aprendemos aqui com Abigail que nós precisamos ser instrumentos de paz em contextos de conflito. Em Provérbios 15, no versículo 1 diz assim: a resposta branda desvia o furor. Davi estava enfurecido, mas Abigail teve uma resposta branda que desviou o furor de Davi contra sua casa e contra todos. Então ela intercedeu por sua casa e obteve o livramento. E aqui nós vemos também que Deus honra sempre aqueles que agem com sabedoria e com humildade. O próprio Davi reconheceu que Abigail era uma mulher sábia. O próprio Davi reconheceu que ela agiu da forma correta. No versículo 32 e 33 diz assim: bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me pela minha própria mão. Então Davi reconhece em Abigail uma mulher sábia. Então, através desse posicionamento de sabedoria, de humildade, de intercessão, a sua casa teve livramento. E nós vemos que o próprio Deus ele fez justiça pela maldade de Nabal, porque a Bíblia nos diz que o Senhor fere a Nabal e ele morre. E assim Davi toma Abigail como sua esposa. Então aqui nós aprendemos com essa mulher que a sabedoria
e quando agimos no momento certo, ela pode mudar histórias e situações. E para concluir, essa história nos mostra que quando agimos com a sabedoria divina, podemos ser usados para evitar conflitos e tragédias. Que possamos buscar a sabedoria divina para agir com prudência e confiar na justiça de Deus e sermos intercessores em nossas famílias. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, haja sempre com sabedoria. Não haja no calor do momento, mas sempre peça a direção de Deus, porque o Senhor, Ele honra aqueles que agem com sabedoria, porque o Senhor se agrada daqueles que procuram a paz. Então, esta foi mais um estudo, mais um esboço de pregação. Se você tem dúvida, pode deixar aí nos comentários, sugestões, e que Deus te abençoe em nome de Jesus e até o próximo vídeo.